Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de criminologia. Hoje iremos tratar do tema vitimologia, o estudo que é focado nas vítimas e nas circunstâncias de vitimização. Você vai aprender sobre como a criminologia passou a concentrar esforços para entender o porquê alguém se torna vítima de um crime. Então, meus amigos, bora para a nossa aula. Vamos lá, porque temos muita coisa para tratar. A vitimologia é um ramo da criminologia que visa compreender e investigar todas as características relacionadas às vítimas de crimes. Isto é, estuda o seu papel no evento criminoso, as consequências do crime em suas vidas e as formas de prevenção e assistência a essas vítimas. Inicialmente, o foco da criminologia estava quase que exclusivamente no criminoso, mas a vitimologia surgiu para equilibrar essa perspectiva, trazendo as vítimas para o centro do debate. Esse campo de estudo busca analisar diversos aspectos da vitimização, como, por exemplo, a relação entre a vítima e o agressor, os fatores que podem predispor uma pessoa a se tornar vítima, como os aspectos também da vítima direta, que é, por exemplo, a análise da pessoa que é diretamente lesada, ou a vítima indireta, que trata-se de analisar a pessoa que provoca de alguma forma a lesão, e também as circunstâncias de vitimização, que é a análise das circunstâncias que propiciam o surgimento do evento delitivo ou evento danoso. A vitimologia também estuda os diferentes graus de vitimização, como, por exemplo, a vitimização primária, que trata a respeito da vítima que é aquela que sofre diretamente a lesão, do crime, do delito. Tem a vitimização secundária, que fala a respeito da violência institucional, que é aquela que ocorre durante o processo do recebimento da denúncia, por parte da vítima ou de outras pessoas até a fase final no judiciário, onde agentes públicos, pessoas que trabalham na segurança pública ou no judiciário, acabam revitimizando essa pessoa, com perguntas, com procedimentos, E temos também a vitimização terciária, que é aquela em que a própria vítima se considera meio que uma pessoa que causou o delito ou que propiciou que o delito viesse à tona, ou até mesmo também a respeito da própria sociedade que julga aquela pessoa. Vamos pegar um exemplo aqui, A sociedade que fala, mas a pessoa foi estuprada porque usa vestido curto, a pessoa só fica andando com gente de má índole, etc. Fica levando a vítima a um contexto em que ela acaba sofrendo uma revitimização. A vitimologia, como campo de estudo, começou a ganhar forma a partir da metade do século XX, em um período pós-Segunda Guerra Mundial, onde as atrocidades e a grande quantidade de vítimas geraram uma reflexão profunda sobre o impacto do crime não apenas nos infratores, mas também naqueles que sofreram com a guerra. Até então, a criminologia tradicional concentrava-se majoritariamente no criminoso, como dissemos, nas suas motivações e também na ressocialização deste, deixando a vítima em segundo plano. No entanto, a necessidade de entender o papel e as consequências para as vítimas se tornou cada vez mais evidente. Os primeiros precursores da vitimologia foram figuras como o professor Benjamin Mendelssohn, um jurista romeno-israelense, considerado por muitos o pai da vitimologia. Ele foi um dos primeiros a propor uma classificação de vítimas com base em seu grau de participação ou provocação no evento criminoso, distinguindo-as em categorias como vítima completamente inocente, vítima menos culpada que o criminoso, vítimas tão culpada quanto o criminoso, vítima mais culpada que o criminoso e vítima unicamente culpada. Seus estudos pioneiros abriram caminho para uma análise mais aprofundada da dinâmica de vítima e agressor. Conforme ensina Benjamin Mendelssohn,
Quanto à vítima completamente inocente, podemos dizer que nesta categoria enquadram-se as vítimas que não possuem nenhuma participação ou culpa no evento criminoso. São indivíduos que, por acaso ou por um infortúnio, se encontram na situação de vitimização sem qualquer ação ou omissão que tenham contribuído para o crime. Um exemplo clássico seria uma pessoa atingida por uma bala perdida durante um tiroteio, por uma pedrada realizada por trombadinhas ou salteadores, ou a vítima de um assalto à mão armada que não ofereceu nenhuma resistência. A sua vitimização é puramente produto da ação do criminoso e não de si próprio. Já quanto à categoria da vítima menos culpada que o criminoso, aqui a vítima possui um grau mínimo de participação ou imprudência que pode ter facilitado o surgimento do crime. Mas essa participação é insignificante comparada à culpa do agressor. Essa categoria abrange situações em que a vítima, de alguma forma, contribui involuntariamente para o risco, como esquecer uma porta destrancada ou andar distraidamente em um local perigoso. No entanto, a responsabilidade maior sempre recai sobre o criminoso, cuja intenção e ação são os fatores determinantes para o surgimento do delito. Agora, na categoria terceira, que é a vítima tão culpada quanto o criminoso, esta classificação se refere a situações onde tanto a vítima quanto o agressor possuem um grau semelhante de culpa ou participação no evento delitivo. Muitas vezes, esses casos envolvem conflitos mútuos, como brigas que escalam ou situações de provocação recíproca. A dinâmica entre as partes é de tal forma que ambas contribuem ativamente para o desencadeamento e a consumação do crime, tornando difícil atribuir uma culpa significativamente maior a uma em detrimento da outra. Ou seja, imaginemos aqui, na nossa hipótese, que duas pessoas, A e B, se envolvem em uma discussão acalorada em um bar, por exemplo. O indivíduo A está sob o efeito de álcool, ele acaba insultando B e o provoca fisicamente, empurrando-o. O indivíduo B, por sua vez, reage com um soco que causa uma lesão grave em A. Neste cenário, embora B tenha cometido a agressão que resultou na lesão, a conduta provocativa e física de A contribuiu significativamente para a escalada do conflito, levando à reação de B. Ambos contribuíram ativamente para o desencadeamento e a consumação desse evento criminoso, tornando A e B igualmente culpados pela situação. Já na vítima mais culpada que o criminoso, nesta categoria, a vítima exerce um papel preponderante na provocação ou no desencadeamento do crime, a ponto de sua conduta ser considerada mais influente na ocorrência do delito do que a do próprio agressor. Um exemplo seria alguém que, de forma agressiva e reiterada, provoca um ataque ou que incita uma situação de violência da qual acaba se tornando vítima. Embora o agressor ainda seja responsável por seus atos, a vítima teve uma participação ativa e determinante para esse desfecho. Um exemplo prático dessa categoria seria o caso de um assalto em que um assaltante invade uma casa e ameaça o dono da casa com uma arma. O proprietário da residência acaba reagindo e matando o assaltante. Embora o proprietário da residência tenha tirado a vida desse infrator, sua ação foi uma resposta a uma agressão inicial do criminoso, que colocou o dono da casa em uma situação de perigo extremo. Nesse caso, a culpa do assaltante por iniciar a ação criminosa e ameaçar a vida do proprietário do imóvel é maior do que a culpa do residente por se defender.
Nesse exemplo que demos aqui, o assaltante é a vítima na categoria de classificação, pois foi ele que teve o resultado danoso fatal. Obviamente que o dono da casa também é uma vítima, quando analisamos o aspecto jurídico da legítima defesa. Mas, quanto ao que estamos tratando em nosso estudo de classificação de vítima mais culpada que o criminoso, nosso exemplo é para demonstrar que a morte do assaltante se deve à culpa dele ser o maior causador desse fato. De quem o resultado contra ele foi feito porque ele iniciou esse processo. Já na categoria vítima unicamente culpada, esta é a categoria mais extrema, onde a vítima é a única responsável pela sua própria vitimização, não havendo culpa por parte de terceiros. A conduta da própria vítima é a causa direta e exclusiva do dano ou da situação de perigo em que se encontra. Um exemplo pode ser um indivíduo que, ao tentar cometer um crime, ao invadir uma casa, sofre um acidente caindo do muro e quebrando o pescoço. Ou seja, é o caso de alguém que, por uma ação imprudente e negligente, causa um dano a si mesmo sem envolver outras pessoas. Esse trabalho desenvolvido por Benjamin Mendelsohn incentivou outros estudiosos a concentrarem pesquisas de vitimização, sendo que um dos nomes proeminentes é o do Dr. Hans von Hentin, criminólogo alemão que em 1948 publicou a obra The Criminal and His Victim. Von Hentin também se dedicou a analisar as características da vítima e a interação entre a vítima e o criminoso, identificando fatores psicológicos e sociais que poderiam predispor certas pessoas à vitimização. Seus trabalhos, juntamente com o de Mendelsohn, foram fundamentais para desviar o olhar do sistema penal e da criminologia exclusivamente apenas no agressor, introduzindo a perspectiva da vítima como um elemento ativo e digno de estudo dentro do próprio fenômeno, dentro dos estudos do fenômeno criminal. O professor Von Hentin ensina que existem subgrupos de espécies de vítimas, do qual podem ser delimitadas várias identificações de circunstâncias que podem definir tipologicamente uma vítima. De acordo com a tipologia de Hans Von Hentin, existem 3 subgrupos que ilustram a intricada e, por vezes, paradoxal relação entre criminoso e vítima. O foco principal desses subgrupos está na interação e na mudança de papéis ao longo do tempo ou durante a ocorrência do evento delitivo, mostrando que, em certas circunstâncias, os papéis podem se confundir. O primeiro grupo é denominado de sucessivo, que é criminoso, vítima, criminoso. Nesse subgrupo, um indivíduo que comete um crime se torna vítima e essa vitimização, por sua vez, o leva a cometer novos crimes. Vamos dar aqui um exemplo. Um criminoso que cumpre pena em uma prisão pode ser hostilizado, agredido e marginalizado dentro do sistema prisional, ou seja, isso é a sua vitimização. Ao ser liberado, a repulsa e rejeição social que ele enfrenta, ou seja, uma nova forma de vitimização, o levam a reincidir na vida do crime, perpetuando o ciclo criminal. Essa dinâmica dialoga diretamente com a teoria do etiquetamento social, que argumenta que a rotulação de criminosos pela sociedade pode levar à exclusão deste e também à reincidência dele na vida criminal. O segundo grupo é denominado de simultâneo, ou seja, ocorre ao mesmo tempo. A relação criminoso-vítima-criminoso, nesse caso, a prática do crime é justificada pela própria condição de vítima do indivíduo. O sujeito é simultaneamente criminoso e vítima de um sistema ou circunstância. Vamos tentar aqui exemplificar para você entender. Uma pessoa com dependência química, ela é vítima de vício. Passa a traficar drogas para sustentar o seu próprio consumo, ou seja,
Temos aqui a ação criminosa de tráfico, que está diretamente ligada à sua condição de vítima, que é de dependente químico, ocorrendo de forma simultânea. Pode entender isso? O terceiro grupo, né, que faltava falar, é denominado de imprevisível. Este subgrupo se refere a umas situações em que o agressor, após cometer um crime, é rapidamente vitimizado por uma resposta violenta da sociedade ou da comunidade. A reação da sociedade é tão imediata e contundente que o criminoso se torna vítima de maneira inesperada, ou seja, de forma imprevisível. Exemplo disso, podemos citar o linchamento de um criminoso após a prática do delito. Nesse cenário, o indivíduo que praticou o crime, que é o agressor, é imediatamente submetido a uma violência extrema, tornando-se vítima de retaliação popular. É o caso aí de pedófilos, de estupradores, por exemplo. A tipologia de Von Rent não busca culpar a vítima, mas sim identificar a vulnerabilidade e a predisposição de certas pessoas para a vitimização, levando em consideração fatores biológicos, psicológicos e sociais nesse contexto. Nesse sentido, temos aqui, ele propõe 20 tipos diferentes de vítimas. Nós vamos defini-las. A primeira ele chama de vítima isolada. A vítima, nesse caso, vive na solidão, não se relacionando com outras. Em decorrência desse meio de vida, ela se coloca em situações de risco. Aqui podemos usar o exemplo de idosos que moram sozinhos em casa. Geralmente, são alvos fáceis, de ações de ladrões, de outros tipos de criminosos. O segundo tipo de vítima é a vítima por proximidade. Este grupo de vítimas subdivide em vítima de proximidade espacial, que se torna vítima pelo fato de estar bem próxima, ao autor de um delito, em um determinado local, como ocorre, por exemplo, em casos de furto no interior de um ônibus. Temos também a vítima por proximidade familiar, a qual ocorre no núcleo familiar, como pode ser visto no caso de parricídio, em que o filho mata o seu próprio genitor, ou um caso de Maria da Penha, por exemplo, em que uma mulher é violentada por seu companheiro. O terceiro aspecto é a vítima por proximidade profissional, que geralmente ocorre em casos de atividades profissionais que requerem um estreitamento maior no relacionamento profissional, como no caso de um médico que abusa de um paciente ou que abusa de um enfermeiro, bem como também em casos de assédio moral e sexual no trabalho. O terceiro tipo de vítima é denominado de vítima com ânimo de lucro. São taxadas dessa forma as vítimas que, pela cobiça, pelo anseio de enriquecer de maneira rápida e fácil, acabam sendo ludibriadas pelos estelionatários ou vigaristas. Um exemplo desse tipo de vítima é o caso de pessoas que caem em golpes ao comprar um carro, por exemplo. Geralmente, veem um anúncio na internet, acham muito barato, se convencem de que estão fazendo um grande negócio, mas acabam por diminuir o senso crítico e a prudência, vindo a ser ludibriado por algum tipo de estelionatário que aplica o golpe. Mesmo com tantos casos famosos por aí, ainda existem muitas pessoas que se expõem nessas circunstâncias. O quarto tipo de vítima é chamado vítima com ânsia de viver. Ocorre com o indivíduo que, com o fundamento de não ter aproveitado sua vida até o presente momento de uma forma mais eficaz, vamos dizer assim, passa a experimentar situações de aventuras até então não vividas, que o colocam em situações de perigo. Ou seja, nós podemos exemplificar aqui que seria o caso dos estelionatários do amor, não sei se vocês já ouviram falar, onde uma mulher, geralmente coroa, solitária, com seus 45 anos para frente, sentindo-se esquecida e desejosa de companhia e emoção, começa a flertar com um golpista charmoso que a aborda nesses aplicativos de relacionamento, como o Tinder, entre outros, e essa pessoa cega de desejo, por se sentir viva e amada, ela ignora os sinais de alerta e os conselhos até de amigos e familiares, entregando as suas economias ao criminoso
criminoso que promete um futuro juntos ou investimentos lucrativos, mas acaba fugindo com esse dinheiro. A vítima, impulsionada por sua ânsia de viver e preencher um vazio existencial, torna-se alvo muito fácil da exploração de criminosos. O quinto tipo de vítima é denominado de vítima agressiva. Neste caso, a vítima agressiva seria um indivíduo que sofre agressões constantes e prolongadas, seja física, verbal ou psicológica, de um agressor. Em um dado momento, não suportando mais a violência, a vítima reage de forma hostil, revidando a agressão. Por exemplo, uma pessoa que é continuamente intimidada e agredida por um colega de trabalho e, após nova provocação, ela acaba atacando o agressor. A vítima, embora tenha se tornado agressiva, o fez em decorrência da violência sofrida anteriormente. No sexto tipo de vítima, é chamado de vítima sem valor. Trata-se da vítima em que, decorrência de seus atos não recomendáveis praticados perante a sociedade, acaba sendo indesejada ou repudiada no meio social em que vive, né? Vamos falar aqui dos casos dos pedófilos, por exemplo. Essas pessoas, elas não são bem aceitas pela sociedade e, por vezes, acabam sendo agredidas fisicamente, verbalmente, né, em virtude de serem reconhecidas, né, como pedófilos, reconhecidos como estupradores, por exemplo. Né? E aí, esses casos que a gente cansa de ver na televisão em que o povo faz justiça com as próprias mãos. O sétimo caso é a vítima pelo estado emocional. Essas vítimas são qualificadas dessa forma em decorrência de seus sentimentos de obcecação, medo, ódio ou vingança que vêm a sentir por outras pessoas. Um exemplo prático seria uma pessoa que, em um acesso de ciúmes, persegue e ameaça constantemente seu ex-parceiro. Se em determinado momento o ex-parceiro reage de forma agressiva, causando uma lesão a esse indivíduo obcecado, este último se torna vítima por seu próprio estado emocional de ódio e vingança, que o levou a uma situação de risco. O oitavo tipo de vítima, né, é a vítima por mudança da fase de existência. O indivíduo passa por várias fases em sua vida, sendo que, ao mudar para certa fase de sua existência, poderá se tornar vítima em consequência de alguma mudança comportamental relacionado, né, com essas fases. Neste caso, podemos exemplificar como os adolescentes que, na transição da infância para a juventude, passam a frequentar festas e ambientes noturnos sem a supervisão adequada. Impulsionados pela busca de novas experiências e pela necessidade de aceitação social, eles se expõem a situações de risco, como o consumo de álcool e de drogas ou a interação com grupos de má influência, tornando-se vítimas de furtos, de agressões ou de exploração de qualquer tipo. A mudança da fase da vida, com suas novas liberdades e desafios, os torna vulneráveis a condutas delituosas. O nono tipo de vítima é chamada de vítima perversa. Enquadram-se nessa modalidade de vítima as pessoas com transtornos antissociais e psicopatas, indivíduos que não possuem limite algum de respeito em relação a outras, tratando-as de um modo como se fossem objetos que podem ser manipulados. Por esse tipo de conduta, acabam por serem vítimas das pessoas que eles menosprezaram, que reagem ao tratamento psicopático, resultando em lesões ou até a morte da pessoa perversa. Exemplo disso é o caso de alguém que convida uma outra pessoa para uma noite de sexo com masoquismo, sadomasoquismo, mas no momento do fato passa a afligir o parceiro com instrumentos lesivos, causando dor e sofrimento, transformando o encontro amoroso numa cena de terror. Em razão da circunstância, o convidado reage e acaba matando a pessoa perversa. O décimo tipo é a vítima alcoólatra. O uso de bebidas alcoólicas é um dos fatores que mais levam as pessoas a se tornarem vítimas de algum delito, sendo que, na maioria dos casos, acabam resultando em homicídios.
Os exemplos clássicos são as brigas de bares cotidianas que temos por aí. Em geral, pessoas bêbadas acabam provocando outras e de uma briga sai todo tipo de dano possível. Já no 11º tipo de vítima, né, podemos falar que é a vítima depressiva. Ao atingir um determinado nível, a depressão poderá ocasionar a vitimização da pessoa, pois poderá levar esse indivíduo à autodestruição. Um exemplo que poderíamos falar aqui, né, desse tipo de vítima seria a de um indivíduo depressivo que, devido à sua condição de vulnerabilidade, é constantemente manipulado e explorado financeiramente por um amigo ou um familiar. Nesse caso, a depressão o torna uma vítima mais suscetível à ação predatória de outra pessoa. No 12º tipo, né, é a vítima voluntária. São as pessoas que, por não oporem resistência à violência sofrida, acabam permitindo que o autor do delito o realize sem qualquer tipo de obstáculo. Casos que exemplificam, né, essa categoria são os crimes sexuais ocorridos sem a utilização de violência, como situações de pedofilia, em que a maioria das vezes as vítimas não compreendem que serão abusadas e se voluntariam a ir com o abusador até o local onde será consumado o delito. O terceiro tipo é a vítima indefesa. Denominam-se vítimas indefesas as que, sob o pretexto de que a persecução judicial lhes causaria maiores danos do que o próprio sofrimento resultante da ação criminosa, acabam deixando de processar o autor do delito. São vistos tais comportamentos geralmente nos roubos ocorridos nas ruas, em que às vezes um celular ou objeto de baixo valor é subtraído e a vítima entende que a burocracia estatal e a lentidão da justiça seria mais onerosa do que o fato de ter sido roubado, vindo a desistir de registrar o evento criminoso. Mas também existem os casos dos crimes sexuais em que podem ocorrer chantagens e essas pessoas desistem de registrar o fato ou acionar a polícia, que acaba deixando o infrator impune. O 14º tipo é a vítima falsa. São taxadas assim as pessoas que, por sua livre e espontânea vontade, se auto-vitimam para que possam se valer de benefícios. Ou seja, né, são casos em que as pessoas causam pequenas lesões em si mesmas sob o pretexto de acusarem alguém falsamente com o objetivo de conseguirem alguma vantagem ou vingança dessa situação. Isso acontece muito em casos de Maria da Penha, por exemplo, onde mulheres vingativas acusam falsamente seus companheiros ou ex-companheiros, e essa circunstância acaba por descredibilizar o instituto legal e não contribui em nada para as verdadeiras vítimas que, em muitos casos, acabam sofrendo caladas. O 15º tipo é a vítima imune. São consideradas dessa forma as pessoas que, em decorrência de seu cargo, função ou algum tipo de prestígio na sociedade em que vive, acham que não estão sujeitas a qualquer tipo de ação delituosa que possa transformá-las em vítimas. Um exemplo é a figura do padre, do pastor ou missionários. Muitos eclesiásticos sobem em morros e favelas perigosas acreditando que podem não sofrer nenhum tipo de violação. Entretanto, quando chegam nesses locais, nem sempre são bem recebidos, de sorte que podem ser ameaçados, sofrer algum tipo de roubo ou violência, ou até mesmo sequestro, como no caso dos 8 sacerdotes colombianos que foram executados pelas Farc em janeiro de 2025, depois de terem ido fazer um trabalho missionário naquele local. O 16º tipo, né, de vítima é a vítima reincidente. Nesse caso, a pessoa já foi vítima de um delito, mas mesmo após ter passado por tal episódio, não passa a tomar qualquer tipo de precaução para que não volte a ser vitimizada. Um exemplo clássico disso, né, é o famoso andar distraído com o celular na rua.
Trombadinhas se aproximam e levam outra vez o bem da pessoa que já foi vítima anteriormente desse mesmo delito. O 17º tipo de vítima é a vítima que se converte em autor. Nessa hipótese ocorre a mudança do polo da violência. A vítima que era atacada pelo agressor da ação se prepara para o contra-ataque. Um exemplo clássico é o crime de guerra. Em um conflito armado, civis inocentes são atacados, tornando-se vítimas. No entanto, esses mesmos civis, em busca de sobrevivência e proteção, podem se organizar e revidar, transformando-se em agressores contra os seus opressores. Já no 18º tipo é a vítima propensa. Ocorre com as pessoas que possuem uma tendência natural de se tornarem vítimas. Isso pode decorrer da personalidade da pessoa deprimida, desenfreada, libertina, aflita ou por características de vulnerabilidade, como idade avançada, capacidade de cognição e locomoção reduzida, carente de rede de apoio e tantas outras características vulneráveis, podendo de algum modo contribuir para criar uma oportunidade na mente de algum infrator que esteja perto dela. Uma pessoa idosa, por exemplo, com dificuldades de locomoção e morando sozinha, que ingenuamente divulga suas informações bancárias por telefone para um desconhecido que se apresenta como um funcionário de um banco, ela torna-se vítima de um golpe de estelionatário. Sua vulnerabilidade, ou seja, a idade, o isolamento, a confiança excessiva, contribui para que o crime ocorra, para a consumação do crime. O 19º tipo é a vítima resistente. Por não aceitar ser agredida pelo autor, a vítima reage e passa a agredi-lo da mesma forma, sempre em sua defesa ou em defesa de outrem, ou também no caso do cumprimento do dever. Neste caso, há sempre a disposição da vítima ou da pessoa em lutar contra o verdadeiro autor do crime. Esse tipo é o caso clássico das ações de legítima defesa e até mesmo do estrito cumprimento do dever legal exercido pelos agentes de segurança pública e agentes privados ou qualquer cidadão que esteja no momento de uma ação deletiva. Já o 20º tipo é a vítima da natureza. São pessoas que se tornam vítimas em decorrência de fenômenos da natureza, como o caso de uma enchente, ou de um terremoto, ou desastres naturais. Podemos exemplificar aqui aquelas tragédias de Mariana e Brumadinho que ocorreram em Minas Gerais, onde houve um rompimento das respectivas barragens. Ali, muitas vidas foram ceifadas por um caso de evento ambiental que pode ser enquadrado nessa tipologia que estamos abordando. Enfim, as 20 tipologias definidas aqui são as que representam o trabalho desenvolvido pelo Dr. Hans von Henty. Entretanto, não podemos deixar de citar os trabalhos recentes de Edmundo Oliveira, renomado jurista e criminólogo brasileiro. Este também contribuiu significativamente para a vitimologia ao desenvolver uma classificação de vítimas que se alinha com as realidades sociais e jurídicas do Brasil. Ele aprofunda a análise da vulnerabilidade, destacando como fatores sociais, econômicos e culturais, de maneira que podem se tornar certos grupos mais suscetíveis à vitimização. Sua abordagem não se restringe apenas à participação da vítima no evento criminoso, mas expande a compreensão para as consequências da vitimização em diferentes contextos, como um foco particular nas vítimas de crimes violentos e nas vítimas de violações de direitos humanos. Segundo o trabalho de Edmundo Oliveira, suas classes de vítimas são as seguintes. A primeira classe é a vítima programadora.
Trata-se da vítima que planeja a situação da qual nascerá um ato criminoso, exercendo nessa situação um evidente papel de autor, agindo diversas vezes de forma extraordinariamente complexa para que haja a ocorrência do delito programado por si mesma. Nesse caso, a vítima serve de munição para que se configure com culpabilidade dolosa ou culposa a ação do indivíduo que será acusado como autor do delito. Um exemplo clássico desse tipo de vítima programadora seria um indivíduo que planeja um esquema de fraude de seguros, por exemplo. Ele pode danificar intencionalmente sua própria propriedade, um carro, por exemplo, de forma sutil para que pareça um acidente, ou até mesmo simular um roubo com a ajuda de cúmplices. O objetivo é criar a situação criminosa, ou seja, o acidente ou a ideia do roubo, para depois se apresentar como vítima e receber a indenização desse seguro. Nesse caso, a vítima é, na verdade, a mente por trás do delito, programando o cenário para sua própria vitimização aparente e, consequentemente, a ação de acusar indevidamente a seguradora ou até mesmo os cúmplices, dependendo do desenvolvimento do esquema. Outro tipo de vítima é a vítima precipitadora. Enquadra-se nessa categoria, aquela pessoa que de algum modo contribui de forma dolosa ou culposa para que haja ação ou omissão do autor no procedimento de execução ou consumação do delito. Nesse caso, a vítima despertará o apetite do delinquente, ou seja, ela se torna a isca do autor do delito. Um exemplo aqui, que poderíamos citar é alguém que, por negligência, deixa as portas de sua casa destrancadas ou as janelas abertas em um bairro que tem um histórico muito alto de arrombamentos, ou ainda, que exibe publicamente em redes sociais que estará viajando por um longo período, deixando sua residência vazia e vulnerável. Nesses casos, a vítima, embora não seja culpada pelo crime, ela acaba criando condições favoráveis para que ele ocorra. O terceiro tipo é a vítima de caso fortuito. Denomina-se esse tipo de vítima a pessoa que vem a ser atingida por um fenômeno da natureza ou por uma fatalidade do acaso. Esses casos se caracterizam pela ocorrência de fatos que fogem ao alcance da cautela do indivíduo e das possibilidades de prever tais acontecimentos. Podemos aqui citar aquela questão relacionada ao indivíduo que, ao caminhar por uma avenida, acaba sendo atingida por um raio, por exemplo, e vem a falecer. O quarto tipo de vítima é denominado de vítima por força maior. Será considerado vítima por força maior o indivíduo que não possui capacidade de compreender seus próprios atos ou por um estado de inconsciência, que acaba praticando condutas que não fariam em uma situação normal. Um exemplo desse caso, poderíamos citar aqui a respeito daqueles eventos de sonambulismo, em que alguém, na condição de inconsciência, sai na rua e acaba sendo atropelada. Então, ou seja, nesse tipo de vítima, a pessoa ela não tem o controle ou não compreende muito bem os seus atos, ou até mesmo age de maneira inconsciente, sem qualquer controle a respeito dos atos que ela está praticando. Todas essas classificações que mostramos a vocês dão a dimensão do quão complexo é o assunto e como devemos ter cuidado para analisar as questões que tratam da vitimização. Os autores aqui mencionados trabalharam a vitimologia sobre diferentes aspectos e também em regionalidades bem distintas. Contudo, eles são os principais nomes citados na literatura da criminologia e também exigidos em concursos públicos de todo o país.
Por isso é importante que você se atenha a esses exemplos, né, para que você tenha um maior entendimento sobre cada tipo, de modo que nas provas que você estiver realizando, ou estivesse até mesmo se debruçando sobre a análise de fenômenos criminais, você esteja completamente convicto de cada circunstância e saiba assinalar de maneira correta cada objeto cognoscente que esteja analisando ou até mesmo a questão que esteja visando responder. Então, meus amigos, essa aqui foi a nossa aula. Eu agradeço a vocês, né, esse tempo que estiveram aqui junto comigo. E agora vamos para a próxima, tá bom? Tudo de bom.